Quero agradecer agora a presença da Amanda Rodrigues, ela já está conosco, engenheira ambiental. Obrigada, viu, Amanda? Prazer tê-la aqui conosco. Hoje é um dia muito oportuno para receber a Amanda, porque hoje é Dia Internacional da Água e a gente vai falar agora um pouquinho sobre o consumo consciente e a questão do desperdício. Infelizmente, ainda hoje existe um desperdício imenso de água, né, Amanda? Existe um desperdício muito grande, às vezes nem consciente, né? Às vezes a gente desperdiça água sem nem estar pensando realmente nisso, né? E assim como tem o desperdício, também tem muita gente que não tem acesso à água de qualidade ainda hoje no Brasil. E isso ainda é um problema. Estamos em 2018 e ainda não temos acesso à água potável no Brasil inteiro, né? Então isso gera vários probleminhas, inclusive de saúde. A gente vai falar sobre isso e muito mais durante a tarde, agora com a Amanda. E eu queria já chamar a atenção, durante aqui a pausa, os bastidores, eu estava tendo acesso a alguns números, né, e nas nossas reuniões de pauta, chocam. São números que chocam. Confesso que eu fiquei bastante chocada. E eu queria compartilhar com vocês. Muitos desses números eu já conhecia, outros não, eu não tinha ideia. E de repente você em casa também não. Então vamos conhecer mais sobre essa questão da água, por exemplo, né, a quantidade de água necessária para a produção do que consumimos. Você já parou para pensar quanta água é necessária para a fabricação de alguns alimentos, para a fabricação das roupas? Olha só, gente. Reparem. Aqui a gente tem o consumo da água na cozinha. Temos a tela, diretora? Aqui é a tela 1, a quantidade de água necessária para a produção do que consumimos. Não, ainda não. Aqui na pauta eu tenho a tela 1, quantidade de água necessária para a produção do que consumimos. Aê, aí, chegamos na tela. Gente, olha que interessante. Para 1 quilo de arroz, a gente vai precisar consumir 2.500 litros de água. Só para arroz, né, Amanda? Isso. Aí a gente tem ali, para a fabricação, né, de 1 quilo de manteiga, 18.000 litros de água. 1 litro de leite, a gente vai precisar também de 712 litros de água. Para 1 quilo de queijo, 5.280 litros de água. É muita água, né? É muita água. Esses números eu não tinha ideia da quantidade de água que a gente precisa para a produção desses alimentos. Ali a gente tem, né, para 1 quilo de carne de boi, 17.000 litros de água. Para 1 quilo de batata, 132 litros de água. Para 1 quilo de carne de frango, 3.700 litros de água. E a gente tem ali também, né, para 1 quilo de banana, 499 litros de água. Ou seja, para produção, né, para manutenção. Isso, para todo o processo produtivo, né? Desde lá do meu cultivo do arroz, por exemplo, até esse arroz chegar na minha casa. Né? Então é todo o meu processo produtivo, por isso que é um número bem grande, né? Em todos os casos ali. Então o número assusta quando a gente bate o olho, porque são coisas que a gente consome o tempo todo. E ali a gente tinha só alguns alimentos. Pouquíssimos. Na nossa cozinha, por exemplo, durante um café da manhã ou durante o almoço, durante o jantar, são muitos outros alimentos que a gente usa além desses. Isso então, mesmo. Se a gente pensar na soma de água que precisa ser usada para a produção de todos os alimentos no nosso dia a dia, é grande. Meu Deus! É muita coisa. É muita então, água. Quando a gente desperdiça alimento, estamos desperdiçando água também. Então a gente tem que lembrar disso também, quando a gente for pensar aí no nosso consumo. Né? Agora sim, a gente vai rever então aquela tela que a gente mostrou rapidamente para vocês, para a gente poder pontuar, né, mais alguns tópicos aí. Podemos pôr qualquer uma, diretora, aí você vai colocando, a gente vai comentando, para ficar mais fácil, porque não está na mesma ordem aqui da minha pauta. O consumo de água na cozinha. Então, nós temos os resíduos de alimentos. Então, retire antes de lavar as louças. O redutor de vazão, ideal para torneiras com grande fluxo de água. Detergente em excesso. Acho que vale muito a pena a gente falar do detergente. Aumenta muito o consumo de água no enxágue. Ensaboe todos os utensílios com a torneira fechada. E, infelizmente, não é isso que ocorre em todas as casas, né, Amanda? Não. Os alimentos congelados, retire do refrigerador com antecedência.
Evite deixá-lo ele ali na água corrente para descongelar. Você vai desperdiçar muita água se você fizer isso. E a máquina de lavar pratos, né? A lava-louça. Junte louças e talheres e use a capacidade máxima. Espera acumular bastante louça para a gente conseguir economizar água. Isso, a mesma coisa com a máquina de lavar, por exemplo, né? De lavar roupa. Né? Então, o ideal é você esperar juntar realmente uma quantidade de roupas para você utilizar o ciclo completo dela, né? Então, é você realmente utilizar a capacidade máxima da máquina para que você não desperdice água, né? Então, o ideal para você conseguir realmente consumir o que é necessário. E às vezes foi bem o que você falou, né, Amanda? Às vezes sem querer, né, não é proposital, mas a gente acaba ali usando e gastando muito mais do que a gente precisa. Sim. E acaba desperdiçando muito. Sim, no dia a dia mesmo. Acho que um exemplo básico desse é lavar a calçada, por exemplo. Lavar o carro. Isso, lavar o carro com a mangueira. Se você lava ele com um balde, um paninho, você consegue economizar um pouco mais, né? E às vezes, eu até comento, né? Você lava o carro para onde choveu, né? Você já perdeu tudo aquilo que você utilizou, né? Mas isso pode acontecer mesmo. Agora, no caso de lavar a calçada, é um pouco complicado, porque realmente eu entendo que tem a questão da poeira, da fuligem e tudo mais, mas você ficar lavando o tempo todo, o que a gente tem que lembrar é que a gente está utilizando uma água que é potável, né? Uma água que passou por um processo de tratamento, tratada, né? Então, você retirou ela de um recurso natural, você trata essa água para, no final das contas, você lavar o chão da calçada, né? Então, eu pensar um pouquinho no modo como a gente está utilizando essa água, que tem uma qualidade muito boa, né? Quando ela vem para a gente, quando ela é tratada. Olhem aí, gente, as fotos, né, de uma estação de tratamento. E é um processo longo, né? Não é fácil tratar a água. Não. É caro e muito trabalhoso. Sim. Então, o sistema de tratamento de água, a complexidade dele já começa, inclusive, pela tubulação, né? Então, imagina uma cidade, por exemplo, como Campinas, como Valinhos, você levar a rede de distribuição para toda a residência, para cada uma das residências. Então, já começa o problema aí, na estrutura, né? Na infraestrutura de você conseguir levar tudo para a residência. Como essa água vai chegar na casa das pessoas, como que vai chegar? Né? Isso já é um grande problema, porque pela extensão das cidades, né? Que cada vez mais estão se expandindo. Então, você tem todo um processo de tratamento aí, onde você capta essa água no recurso hídrico e passa por uma série de etapas de tratamento, né? Até ela ter qualidade suficiente para chegar na sua estação de tratamento, na sua torneira, né? Para você poder utilizar. Você falou desse processo do tratamento, a gente tem também uma tela. Nós vimos algumas imagens, né? Mostrando algumas etapas e a gente fez ali uma arte. Eu achei muito interessante, porque de fato a gente consegue entender e de fato compreender o quão complexo é, né, esse caminho da água até chegar na nossa casa. Sim. Então, numa estação, né, a gente começa, então, a gente capta essa água no recurso hídrico, né? A gente passa pela primeira fase, que chama coagulação. O que é isso? Na coagulação, eu jogo um produto químico, né, para eu desestabilizar as minhas partículas que estão na água. Então, eu tenho várias sujeirinhas ali pequenininhas que eu tenho que fazer com que elas se agreguem. Então, eu jogo um produto químico e aí na próxima etapa, que é a floculação, essas partículas vão se agregar, né? Então, na hora que ela se agrega, você vai para a sedimentação e essas partículas vão cair, né? Então, elas fazem, é como se você tivesse um tanque bem grandão e as partículas vão para o fundo desse tanque. A coagulação, eu vou quebrar essas partículas, essas sujeiras. Desestabilizar ela. Restabilizar. Na floculação, elas se agrupam, né? Elas vão se agrupar. Isso. E aí a sedimentação. A gente vai ter as partículas que agora estão juntinhas, estão gordinhas, e elas vão ter peso suficiente para sedimentar, para ir para o fundo do tanque. Então toda a sujeira vai para o fundo. Isso. Então depois disso, para refinar o tratamento, eu passo por um processo de filtração. Então depois que a gente separou essa parte sólida, né, que foi para o fundo do tanque, a água vai para um filtro. Depois que eu filtro, eu vou fazer a desinfecção. No Brasil, a gente utiliza bastante cloro para essa etapa de desinfecção. Depois que a gente fez a desinfecção, eu coloco o flúor, né? Então, isso é mais no Brasil, também acontece, mais por conta de questão de higiene bucal, mesmo para auxiliar na prevenção de cáries, né? Coloco o flúor, faço a correção do meu pH, porque eu não posso abastecer uma cidade com água que tem acidez, né? Então, eu faço a correção. O pH é a correção da acidez da água. Isso, a água, a gente tem, o pH ele varia de 0 a 14, então ele tem uma faixa ali de 5 a 9 que eu tenho que ter para poder abastecer a cidade, né? Para que eu não cause nenhum problema, inclusive na tubulação mesmo, uma água ácida vai causar problema, né? Então, nem nas tubulações e também na pessoa que vai ingerir essa água, né? Então, eu faço a correção de pH
e aí essa água está pronta para ser consumida. Ela vai para um reservatório e aí eu consigo distribuir para a cidade inteira depois. Que foi as imagens das fotos que a gente viu. Então aí Isso. você tem, né, a arte, todo esse trajeto da água, água bruta. Então, a partir do momento que ela é tirada ali, né, do rio, da nascente, e todo esse processo de tratamento até chegar na sua casa. E as fotos também mostradas anteriormente, é legal porque a gente consegue entender, né, de fato, então, essas estações que existem em várias cidades, todo esse processo, mas também, infelizmente, a Amanda até comentou no início da nossa entrevista, a gente vê em algumas regiões do Brasil que não possuem a água tratada, que não possuem essas estações, né? Não existe esse processo. Não. Então, assim, no Brasil hoje, se você pegar o Brasil inteiro, é 83% da população que tem acesso à água potável, né? Então, se a gente pensar que nós estamos em 2018 e não é o Brasil inteiro que tem aí acesso à água potável, né, é bem assim. Já era para ter 100%, né, de água tratada. Sim, sim. Até porque a gente tem uma certa abundância, né, recurso hídrico no Brasil. Né? Comparado a outros países, estamos num cenário mais favorável, né? Então, não tem assim, uma justificativa para isso estar acontecendo, né? Então, a gente tem aí essa situação de 83%, né? Se pegar a região sudeste, o cenário é um pouco melhor, que aí é 90%, 91% a nossa região aqui sudeste, né? E aí, por exemplo, região norte, 40%, nem 50%. Então, norte e nordeste são as regiões que mais sofrem aí com a falta de água potável. Existe um cômodo da nossa casa que a gente acaba aí usando muita água, né? O banheiro. Sim. Queria mostrar para vocês aí alguns números curiosos, né? A questão de escovar os dentes, tomar banho, usar a descarga, no caso dos homens, né? O ato de barbear, ou da mulher, né? Às vezes a depilação que é feita com as lâminas. Então, o consumo de água no banheiro. 5 minutos são suficientes para a higiene pessoal de maneira adequada. Evite barbear ou depilar-se embaixo do chuveiro aberto. Enquanto o chuveiro está aberto, você está ali barbeando, gente, vai muita água pelo ralo, vocês não têm ideia. Daqui a pouquinho tem a parte 2, viu, dessa tela? Vocês não têm ideia de quanta água vai pelo ralo, minha amiga, é absurdo. Escovar os dentes, utilize uma caneca ou feche a torneira, né? Molhou a torneira, a escova ali, molhou a torneira, ótimo, né? Molhou a escova, pôs a pasta dental, fecha a torneira, faz a escovação e depois abre de novo só para fazer o enxágue da boca. 3 segundos são suficientes no acionamento do botão da válvula de descarga. Tem gente que fica 10, 15 e fica ali, e não tira o dedo desse botão. Exatamente. Vai muita água embora. A gente tem até uma outra tela, a gente vai colocar daqui a pouquinho para vocês. Eu me surpreendi. Alguns números eu já sabia, mas outros, Amanda. É muita coisa, né? Vai muita água embora. Muita água embora. Pensar que foi tanto trabalho, né, para a água chegar na nossa casa, tratada. Quanto desperdício. Olha lá, gente, a nossa próxima tela. Práticas cotidianas do consumo de água. Então, a gente vai aí repassar para vocês, né? A torneira gotejando. Um dia que você tenha uma torneira gotejando na sua casa, você vai desperdiçar 40 litros de água, só naquele dia. Um banho de 5 minutos, fechando o registro ao se ensaboar, você pode economizar até 90 litros de água. E às vezes a gente tem dificuldade, né, Tati? Mas 90 litros... né, 40 litros, quanto é isso? Imagine, por exemplo, uma garrafa de 2 litros, né? Às vezes você compra garrafa de refrigerante de 2 litros. Imagine aquela garrafa de 2 litros de água. Uma garrafa, 2 litros. Imagina você economizar 90 litros. Quantas garrafas daquela de água você vai economizar? Simplesmente ali, né, fechando o registro ao se ensaboar. Temos ali outros números interessantes, né? Lavar a calçada com uma mangueira. Se você ficar 15 minutos ali na sua calçada, com a mangueira, né, a torneira aberta, 279 litros de água você está jogando fora. A máquina de lavar roupas, aproximadamente 135 litros por acionamento. Por isso a Amanda até comentou, né? Primeiro, deixa juntar bastante roupa. Juntar bastante roupa. Aí liga a máquina. Isso, porque senão, se toda vez que tiver 3 blusas, 2 calças já colocar na máquina de lavar, é água que vai embora, é água que vai embora o tempo todo. Então, a ideia é você tentar, né, otimizar o uso da máquina de lavar, né? Temos mais alguns números, olhem só.
Lavar o carro com balde, você vai economizar 176 litros. Acionar a descarga, 6 segundos, de 10 a 14 litros. E a gente viu ali, né, 3 segundos é suficiente para acionar a descarga. Geralmente, né, as pessoas ficam de 6 a 10 segundos. Olha quanta coisa ali, gente, de 10 a 14 litros. É muita coisa. Meu Deus, eu vou prestar bastante atenção na hora da descarga agora. Será que eu estou nos 3 segundos corretos? Ou eu estou exagerando ali no botão, né, na válvula para acionar? Fechar a torneira ao ensaboar as louças sujas. Você fechando a torneira e não deixando ali aquela torneira aberta, vazando água, você vai economizar mais de 100 litros de água. E pequenos vazamentos, né? 46 litros por dia. E às vezes a gente tem pequenos vazamentos em casa e acaba deixando. Imagine a soma de vários dias. É muita água que acaba indo. E é um problema, por exemplo, quando você tem vazamento que você não consegue ver, né? Quando você tem um vazamento ali na torneira, é mais né? fácil. Você já está olhando, já toma uma providência de poder arrumar, tá com uma borrachinha folgada, você troca a borracha, é mais simples, né? Agora, e quando é um cano que está rachando, que está furado, né? Então, uma dica que fica é a gente sempre observar o nosso consumo de água, né? Se você vê que o seu consumo de água na sua conta está vindo alterado, eu sempre consumi tantos metros cúbicos, né? Está vindo o dobro, isso é indício de que deve ter algum vazamento. Lógico, se você tiver com as mesmas práticas, né? Se você está com a mesma rotina e o seu consumo aumentou muito, é um indício de vazamento que você não está conseguindo ver. Então tem que ficar de olho nisso também. Eu acho muito válido, né, Amanda, hoje, né, especialmente no Dia Internacional da Água, a gente trazer esses números, né, e esses dados, porque de fato choca, me chocou bastante. E faz a gente pensar, eu acho que isso é legal do programa hoje, de repente motivar essa reflexão. Eu mesmo fiquei aqui me perguntando em vários momentos, por exemplo, a descarga, mas será que eu fico ali só 3? Às vezes foi o que você falou, sem perceber, não é um ato proposital, consciente. Não é. Às vezes inconscientemente você fica lá, Às vezes você vai lavar uma louça, deixa a torneira aberta e ela fica lá aberta. Aí você pega uma louça aqui, coloca o detergente, né, na esponjinha e a torneira continua aberta. Isso Aí mesmo. você vai ensaboar, você põe embaixo da água, a torneira continua. Então às vezes fica ali minutos a torneira aberta. Água. E quando a gente lava a louça, uma outra questão que eu sempre gosto de lembrar é a questão do óleo. A gente não pode jogar óleo no nosso ralo, não pode jogar o óleo no ralo, porque água e óleo não se misturam, certo? Então, para onde está indo essa água com óleo, né? Você vai acabar contaminando depois os recursos hídricos por conta desse costume, né? Eu fiz uma fritura, pego óleo e jogo no ralo da minha pia. Não pode fazer isso. Junta numa garrafinha, vê se alguém recolhe, tem gente que faz sabão, faz outras coisas com esse óleo hoje, né? Muita gente faz o sabão, né? Faz, né? Então, você jogar esse óleo pelo seu ralo, né? Não tá vendo o que vai acontecer depois, isso contamina, né? Os recursos hídricos, né? Então, a gente tem que lembrar disso também. Eu adorei, porque daqui a pouquinho a gente vai falar também no programa sobre o descarte correto dos medicamentos, né? E aí eu amei que você pontuou, né? O descarte correto dos óleos de cozinha. Sim. Né? Não colocar ali direto. Não, porque você acaba prejudicando. Se é uma região que tem tratamento de esgoto, você pode prejudicar o processo de tratamento de esgoto. E se é uma região que não tem tratamento de esgoto, que ainda é pior ainda, aí você pode prejudicar o recurso hídrico, né? Eu não sei, quando você tem tratamento de esgoto, essa água vai embora para algum lugar. E aí você está levando óleo junto com ela e vai contaminar o recurso hídrico. Muitas participações através das redes sociais, Facebook, Instagram. A Lisete Bach foi uma das telespectadoras que comentou aqui. Tati, água sabendo usar não vai faltar. Mas onde está a nossa consciência disso? Porque enquanto temos abundante, não fazemos nada. Temos que aprender muito como economizar, porque um dia pode faltar. Lisete, é bem isso mesmo. E a nossa intenção aqui, gente, por favor, não é apontar, né? Olha, você não está economizando. Não, eu estou virando o dedo aqui, porque eu várias vezes comecei a fazer essa reflexão. Nossa, mas será que eu estou exagerando? Né? Vou prestar mais atenção. E eu acho que esse lembrete é muito importante para mim, para você, para o pessoal aqui da nossa equipe. Né? Vamos prestar atenção e acho que hoje é um dia extremamente oportuno para isso. Será que eu não estou desperdiçando muito? Vamos prestar atenção e hoje, amanhã, de fato, reparar, né? Faça consciente. Você vai lavar a louça? Aí eu lembrei que eu vi lá no mulher.com. Ih, a minha torneira está aberta, fecha. Porque aí vai virando hábito, né? Se a gente começar hoje, amanhã, depois, cria esse hábito. Abriu a torneira, fecha, vai ensaboar. Né?
Abriu de novo, fecha em seguida, termina de fazer as coisas. E não deixa aquela torneira ou chuveiro, enfim, muito tempo ali, porque senão vai muita água embora. Vai muita água embora. E a ideia é a gente sempre repassar mesmo essa informação, né? Inclusive para as crianças. Eu falo que hoje as crianças é o que vão mudar aí o nosso planeta, né, daí para frente, porque eles têm esse poder, né, de transformação, eles compram aquela verdade e passam isso para frente, né? Então, se ele vê você com a torneira aberta, ele vai reclamar, mãe, tá demorando no chuveiro, pai, desliga o chuveiro. Então, a gente também tem que repassar isso para frente, né? Então, é muito importante isso acontece muito, né? Às vezes, quando são feitos trabalhos nas escolas e as crianças vão para casa e elas chamam a atenção mesmo, né? Chamam. Eles são terríveis, eles são muito espertos hoje, as crianças, né? São então, fiscais importantíssimos, né, dentro das casas. Então vai ajudar bastante. A gente espera, né, que essa geração que está vindo venha com tudo aí para realmente cuidar do que a gente precisa, né? As escolas também continuem passando, né, a importância, né, ensinando também essa questão da água, do uso consciente e que a gente possa ser cada vez mais bons exemplos, né? Que a gente não precisa receber esse puxão de orelha dos filhos, né? Isso mesmo. Mas se receber, que a gente possa corrigir imediatamente ali o hábito. Isso mesmo. Mais uma participação, a Luciana Gonçalves de Menezes. Tati, muito boa tarde, Lu. Verdade, devemos aprender a economizar, porque um dia pode faltar. Aqui em casa, de pouco a pouco, estamos aprendendo. Antes, a gente escovava os dentes com a torneira aberta. Mudamos esse hábito. E com a água da roupa que lavamos aqui em casa, nós usamos para descarga e para lavar o quintal. Essa dica é muito legal, principalmente porque tem bichinho de estimação, né? Às vezes usa a máquina da roupa para poder lavar e higienizar o quintal. Vejo que estamos no caminho certo, mas podemos fazer ainda mais. Vamos sempre progredindo. Beijos, agradeça. E olha que bonitinha! Ela falou beijos também em engenheiro ambiental. Eu mando o programa. Um beijo. Obrigada, viu, Obrigada. Luciana? Transmitir aqui ao vivo o seu carinho. E eu acho que conseguimos passar a mensagem. Sim, né? De lembrete, de reflexão, que a gente possa rever aí alguns hábitos, algumas posturas. Sim, né? E que a gente tem que cuidar de algo que é nosso, né? A gente costuma falar assim, vamos preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Não, é agora, é para agora, é a gente, nós que estamos em perigo mesmo. Né? A gente teve um exemplo disso em 2014, né? Acho que foi um alerta aí que mesmo o Brasil, como eu falei, tendo uma abundância de recursos hídricos, não estamos livres de ter problemas. Foi bem crítico, né? Sim, sim. Então, acho que ficou de alerta para mostrar que todos nós estamos aí suscetíveis a sofrer com problema com a água, né? Economia. A palavra do dia hoje para vocês. Obrigada, viu, Amanda? Amei recebê-la aqui no programa. Obrigada. Até uma próxima oportunidade.